agora tá na hora dele, Paulo Leite na área com a gente. Bom dia para você, Paulo. Tô na área, se derrubar é pênalti e se o juiz não marcar, eu chamo o VAR. Muito bem. Bom dia, Ana Carolina, bom dia, João Henrique do Vale, bom dia todo mundo ligado aí nos canais de áudio e vídeo da Rede 98. Hoje a gente tem um convidado para falar de um assunto que é um assunto que vez por outra vem aqui para a gente conversar, que é a enorme carga tributária por que passa o cidadão brasileiro. Para dar um exemplo, ontem mesmo o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet disseram que anunciariam um pacote de ajuste fiscal. Mas o que veio nesse pacote? O aumento do IOF, ou seja, aumentando impostos de um brasileiro que trabalha mais de 140 dias pagando impostos para o governo. Então, para falar sobre esse assunto, eu vou trazer o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Marcelo de Souza e Silva, que não vai fazer análise econômica, mas vai dizer para a gente o quanto é doloroso o imposto, não só para o cidadão, mas para o comerciante, para aquele que faz a vida da cidade girar. Marcelo, bom dia, prazer falar com você mais uma vez. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio 98, bom dia, Carol, bom dia, João Henrique. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez falando desse, não sei nem como nominar, viu, Paulo, esse incômodo que é constante para todos nós, né? Muita carga tributária, e o retorno disso a gente sabe, igual você citou aí agora, é muito difícil, e quando a gente escuta falar, quando a gente ouve, né, o governo falando que vai ajustar alguma coisa, só vem aumento de carga tributária. É muito triste, muito triste. Mas para isso, Marcelo, o comércio da cidade, foi uma iniciativa que começou na CDL-BH, a Câmara de Dirigentes de Belo Horizonte foi a primeira que criou o Dia Livre de Impostos. É uma iniciativa da CDL-BH que hoje está replicada no Brasil inteirinho. O Dia Livre de Impostos é uma reflexão. Na verdade, durante um dia, o comércio de Belo Horizonte reduz, tomando prejuízo, inclusive, naquilo que está vendendo para o consumidor, porque está pagando mais caro na fonte, reduz impostos para mostrar para o consumidor como é que seria a vida dele sem impostos. É mais ou menos essa a proposta, né, Marcelo? Isso, esse movimento nasceu, né, na expectativa de mostrar para o consumidor, conscientizar o consumidor essa alta carga tributária que nós pagamos aqui no Brasil. O consumidor paga uma alta carga tributária, o comerciante, o empreendedor, lembrando que cerca de 90% desses empreendedores são micro e pequenos empresários, né? Que geram aí juntos mais de 60 a 80% dos empregos nesse volume que tem, e essa carga tributária elevada, né, que todos nós pagamos. E muita gente, Paulo, pensa que não paga imposto, fala, não, eu não faço imposto de renda, eu não pago imposto, eu recebo um valor menor. Paga sim, né? Os impostos estão nos produtos, estão nos serviços que a gente utiliza, e esse movimento ele vem conscientizar as pessoas. Então, a intenção é tirar, né, quando você for pagar um produto que está fazendo parte desse nosso movimento, sem o imposto, você entender que quando você paga uma gasolina a R$6, né, 6 e pouco, 5,90, você vai ter uma gasolina aí pagando 3,82, então é muita diferença, né, na carga tributária. E o que nós estávamos comentando, que não vem o retorno disso, né, o retorno disso vem muito ruim, esse retorno para o brasileiro. Então, esse movimento que nasceu, como você disse, em Belo Horizonte, já está em todo o Brasil, são mais de 1.000 cidades no Brasil, é um movimento de conscientização, um pouco de protesto, e ele vem no momento certo, porque a reforma tributária, né, que ocorreu, ou melhor, que está ocorrendo, ela precisa de regulamentação, e se a gente não ficar esperto, a gente vai ter, além de uma possível redução aí de burocracia, que a gente está numa expectativa grande, a gente tem também aumento de carga tributária, o que a gente não aceita mais aqui no Brasil. Marcelo, você falou uma questão fundamental, que é com relação à reforma tributária, que está para ser regulamentada, mas tudo que a gente observa está sendo vendido para a gente como redução de impostos, de carga tributária. Na verdade, é uma diminuição da burocracia. Vai ficar mais fácil entender o quanto você paga. Mas você vai continuar pagando muito caro, não é, Marcelo? É isso, ainda é alta, né? O que a gente batalhou muito na reforma tributária
é para ter uma redução efetiva da carga tributária. Nós temos muito conscientes que se você reduzir a carga tributária, você alivia as pessoas e aí você consegue que as pessoas tenham uma renda melhor, consigam guardar dinheiro, possam ter um consumo consciente maior, e isso retorna com a arrecadação de mais impostos. O governo teme fazer isso, né, para não perder a arrecadação, e aí ele precisa muito manter essa máquina, que é uma máquina pesada, né? A gente só vê falar de aumento de gastos, não vê falar de uma consciência de efetiva redução de despesas, né? Esse equilíbrio fiscal que a gente precisa, ou melhor, essa eficiência operacional. A gente vê muito isso, a gente trabalha muito isso, né? Tanto a CDL quanto o Sebrae nas empresas, ter eficiência operacional, e o governo precisa ter isso. Ele precisa reduzir seus custos, suas despesas, adequando dentro do que arrecada. E reduzindo mais para não precisar arrecadar tanto, podendo reduzir a carga tributária. Então, essa é a lógica. Então, o Dia Livre de Impostos é para mostrar isso para o consumidor, lá na ponta, né? Nós vamos ter vários produtos, vários serviços sem a carga tributária. Lembrando que esse imposto, o comerciante ali, o prestador de serviço, ele vai recolher, não é que não vai pagar, ele assume isso para o consumidor, então ele dá esse entendimento ali para o consumidor nos produtos do dia a dia, ali, vários produtos que nós vamos colocar aí, que vários comerciantes e prestadores de serviço vão entrar na nossa movimentação. Bom, então dia 29 de setembro, o comércio de Belo Horizonte vai se unir numa 29 força... agora de maio. De maio, desculpa, de setembro, eu estou com setembro na cabeça. 29 de maio, ainda bem que você me corrigiu. De manhã o raciocínio é meio lento. 29 agora, semana que vem, quinta-feira da próxima semana, é isso? É isso. Tá. Porque aí você tem, até esse dia, nós temos aí, o brasileiro, né, o mineiro, o Belo Horizontino, ele fica livre, né, de recolher impostos, e ele começa a trabalhar para aquele dinheiro ser totalmente seu, né? Então, nós temos aí, Paulo, eu te cortei, mas era importante, a gente tem aí arrecadado até maio, no Brasil, cerca de 1,5 trilhão de impostos, em Minas Gerais, cerca de 116 bilhões, e em Belo Horizonte, 2,5 bilhões. É muito dinheiro para pouco retorno desse investimento, entre aspas, que nós fazemos aí, dando o retorno necessário para cada um de nós, né? Bom, então 29 de maio, quinta-feira próxima, Dia Livre de Impostos, uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Marcelo, eu sei que você nos atendeu aí no caminho da sua casa para uma consulta médica, então agradecer aí o seu tempo despendido para essa prosa e repito o convite para o dia 29, para o Dia Livre de Impostos. Ô Paulo, obrigado a 98 por estar ajudando a levar essa informação, esse movimento. A gente vai ter aí vários produtos, cimento, gás de cozinha, gasolina, como eu já falei, lojas de calçado, drogarias, né? A rede maior de drogarias de Belo Horizonte fazendo grandes promoções. Não é promoção, né? Esse grande movimento de mostrar esses produtos. Então é uma oportunidade do consumidor ir lá, se conscientizar e ter produtos com preços diferenciados. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Pode falar o nome da Araújo que a gente manda a conta pro Modesto, não tem problema nenhum. Pois a Drogaria Araújo é grande parceira, e é importante, a Drogaria Araújo é o segundo dia de vendas dela no ano, porque ela consegue negociar com fornecedores dela e trazer esses produtos com esse preço sem os impostos e beneficia muitos consumidores, né? Mas a gente vai ter até cinema, né, Paulo? Cinema com 50% de desconto. Os bares, restaurantes também fazem promoções nos shoppings, nos tira-gosto. Então vai ter muita movimentação, as pessoas ficarem atentas. A CDL está divulgando isso bastante e agradecer a 98 por ajudar nessa divulgação e também por estar sempre junto nesse trabalho de conscientização de todos nós, que nós precisamos ter um país cada vez melhor e só vamos conseguir isso com muito planejamento e eficiência operacional dos nossos governos. Obrigado, Paulo. Bom dia. Bom dia, obrigado Marcelo Souza Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, presidente do Conselho do Sebrae, esteve conosco aqui conversando sobre o Dia Livre de Impostos, quinta-feira que vem, dia 29. Nós vamos estar falando sobre isso durante a nossa programação na Rede 98, em todos os canais da Rede 98, estaremos falando sobre o Dia Livre de Impostos.